Retomamos. Só uma coisa que eu estava lendo sobre isso, e aí me impactou muito, é que Jesus, já com o corpo glorificado, ele tem as marcas, certo? Sim. Essas marcas vão ficar para a eternidade. Ficar para a eternidade. Isso que me chocou, porque quando nós tivermos nossos corpos glorificados, nós não vamos ter nada de marca. De marca. Jesus não, Jesus leva para toda a eternidade. Para toda a eternidade a marca. Cara, esse ponto é forte. Forte demais. Tá? Inclusive, quando nós chegarmos na eternidade, vamos ver ele com essa marca. Marca da cruz, da dor que ele passou. Gente, choque que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Eu estou agora começando a estudar arqueologia, eu estou fascinado. Eu estou pretendendo ir para Israel porque eu quero andar na Bíblia, eu quero fazer um documentário. Quando deu febre em Jesus e ele teve sede, esse vinagre que pegaram e colocaram na boca dele com alnixa, o nome dessa expressão é alnixa, uma planta botânica que dá no fundo do mar, que eles pegam ali e ficavam nas latrinas, de onde as pessoas faziam a sua necessidade fisiológica, pegava ali e passou na boca dele. Naquela época não tinha os métodos que nós temos hoje, de higiene. Esterilizado. Tá? O vinagre esterilizado, porque passava de um para outro. Ou seja, pegaram o que era de mais sujo e colocaram na boca dele. Oh, Jesus. E a Bíblia diz que de maneira nenhuma ele abriu a boca. E nós murmuramos às vezes por tão pouca coisa. Deixa eu continuar aqui. Oh, glória. Gente, isso é comprovado arqueologicamente. Tá? Agora Salmo 22, 17. Eu tenho que correr aqui. Salmos 22, 17. Diz assim: poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Agora vamos lá para João, capítulo 19, versículo de número 33. Agora eu entro no outro quadro agora, correndo, 19, 33. Olha o que diz, João 19, 33. Eu estou no 20, achei o 33. Escrito está: mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não quebraram as pernas. Aí a pergunta que eu coloquei aqui foi a seguinte: por que não quebraram os ossos, que é a perna de Jesus? Aí vem a resposta, olha a resposta.
Tirei. Você vai utilizar? Legal. É o método judaico grego, mas deixa eu pagar aqui. O grego, se ficar só com o judaico mesmo, está em Deuteronômio 7. Todos escreveram? Vamos lá. Por que não quebrar os ossos de Jesus? O sangue é produzido na medula óssea, chacos, vértebras, costelas, quadril, crânio e esterno. Nas crianças, os ossos longos, como o fêmur, produzem sangue. O sangue é formado por plasma, que é uma parte líquida, né, água, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Ou seja, não tocaram nos ossos de Jesus, porque osso representa a estrutura. E na estrutura dele ninguém toca. E também o sangue era por nossos pecados. Então ninguém poderia tocar no sangue dele, a não ser o Pai, para poder nos remir e nos justificar diante de tantas coisas erradas que a gente fez, faz e pratica. Podemos passar para outro quadro? Todos escreveram? Todos? Vamos lá. Vamos de quadro agora. Pastor, e a prática de quebrar os ossos das pernas é para que morressem mais rápido. Morresse mais rápido. Boa colocação. Ou seja, quebrava os ossos, as pessoas se relaxavam, a gaiola torácica se fechava contra o peito, fazendo com que a pessoa se asfixiasse e morresse mais depressa. Morresse mais rápido. Mas, gente, olha a lógica, como a Bíblia diz. Vieram em um quebrar os ossos. O certo não é ir no meio. Só que daqui passaram para cá. Para depois vir aqui. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre categoricamente. Ô, glória. Vamos lá, gente. Pegando esse quadro aqui agora, tá? Antes da morte de Cristo, eu quero que você abra em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8. Tá? Mostrar para você onde era o seio de Abraão. Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Efésios, capítulo 4. Do versículo 8 ao versículo de número 10. Acharam? Diz assim, ó, Efésios 4, do 8 até o 10, tá? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Vamos focar aqui no momento da cruz, tá? Porque alguém tinha que vencer a espada. Lá de Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. Se você pegar a cruz e virar de cabeça para baixo, ela vira uma espada. Se você pegar a espada e virar de cabeça para baixo, ela vira uma cruz, tá? Eu quero que você frise esse momento aqui. Lá em Gênesis 3, versículo 15, diz que o quê? A serpente iria ferir, né? O diabo iria ferir o calcanhar de Cristo e Cristo iria ferir a sua cabeça. Eu quero que você abra, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar,
Salmos de número 68. Preciso colocar aqui. Vou botar até que é assim, ó, Salmos 68. Abra, por favor, em Salmos de número 68. Versículo 21 ao 22. Salmos 68. Bruno já pegou rapidinho. Ó. Salmos 68, verso ou parágrafo 21 e 22 diz assim, ó. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos. E diz mais o quê? E o crânio cabeludo que anda em suas culpas, ou que anda em seus pecados. Só o verso 21 só. Gente, olha o crânio aqui. Como é que a Bíblia se completa categoricamente? Olha o crânio sendo ferido aqui. Por isso ele foi levado ao Gólgota. Lá ele foi levado porque a cruz se divide em duas partes. Se você quiser escrever, tá? A parte horizontal é partíbulo. A parte vertical é estirpe. Essa parte aqui, que é a estirpe, que é a vertical, ficava já lá no Gólgota para ser levantado. Quem era crucificado levava um partíbulo nas suas costas, aproximadamente entre 30, 40, 50 quilos. Não era madeira lavrada. As farpas ou as ferpas entravam nos cortes, nas costas de Jesus. Em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele questionou. Por quê? Porque ele estava morrendo a minha morte para nos dar o direito de vivermos a sua vida. Oh, aleluia! Oh, glória! Vamos lá, vamos pegar esse quadro aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Como eu tenho que dar 15 minutinhos a mais para vocês, a gente vai conseguir concluir isso aqui. Colossenses 2,15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ai, Jesus, oh glória. Oh glória. Gente, deixa eu ler do 13 a seguir. Colossenses 2, 13 a seguir. Acharam? Diz assim, ó. Do 13 a seguir, mas eu quero focar no 15. Colossenses 2, 13. E quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Perdoando o quê? Perdoando o quê? Gente, perdoando todos os vossos pecados. Todas as vossas ofensas. Olha o 14. Havendo riscado a cédula, era a dívida que eu tinha que pagar. Era a dívida que a gente tinha que pagar. Mas havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Olha o 15. Gente, aqui, nesse ato aqui, o diabo tomou uma coça. Os demônios tomaram uma surra. Olha o versículo 15. E despojando. Gente, despojar é pegar de volta. Ai, gente. Oh, glória. Quando a gente lê lá na Bíblia, lá atrás, Jesus diz assim, ó. Só existe o valente até o mais valente chegar. E quando o mais valente chega e entra na casa desse valente, ele entra, saqueia tudo que esse valente tinha. Sabe, todas as coisas que o diabo nos roubou, Jesus entrou na casa do valente, na morte da cruz, e pegou tudo que era nosso. Glória a Deus. Oh, glória! Portanto, o diabo não tem poder sobre vós, porque você não está debaixo da lei, debaixo do pecado, está debaixo da graça de Cristo. Oh, glória! 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Deixa eu falar aqui, gente. Deixa
eu falar algo aqui. Preciso falar isso aqui. Aqui, nesse ato aqui, criou-se um domo. O que é isso? Quando os homens que estavam aqui, né, as mulheres, as Marias, ou algumas pessoas que estavam aqui, soldados romanos que estavam aqui, ele viu que o céu se escureceu. Houve relâmpagos, trovões. Era Jesus dando uma coça no Satanás. Era Jesus pegando todo o principado, toda a potestade, dando uma surra neles. Abre em Salmo 18. Abre em Salmo 18. Ô glória! Quem estava com o olhar carnal não conseguia ver. Via trovões, via raios, via relâmpagos. Mas isso aí era Jesus perseguindo demônio por demônio, principado por principado, potestade por potestade, pegando um por um e triunfando sobre ele. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Ô glória! Salmo de número 18. Ô glória! Vamos ler a partir do verso 37. Ô glória! Salmo 18, a partir do verso 37. Acharam? Amém. Diz assim: persegui os meus inimigos. É um salmo davídico em projeção profética falando de Cristo. Persegui os meus... Gente, alguém persegue alguém que está o quê? Tentou fugir, mas não adiantou. Porque olha o que diz: persegui os meus inimigos e os... Porque ninguém consegue fugir dele. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus... Olha Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumprindo, gente. Gente, Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se ele venceu, nos deu a qualidade, o direito de vencer também, porque o diabo já está vencido. Ó, versículo 39. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus... Gente, consegue ver isso aqui no lado espiritual? Jesus perseguindo eles e pegando os principados de potestade, Satanás e os seus anjos caídos e trazendo pelo pescoço, um por um. Ó glória, ó glória, os pescoços dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não respondeu. Você consegue ver o demônio pedindo ajuda? Aconteceu aqui, ó. Mas ninguém pode livrar, porque Cristo está triunfando sobre eles na cruz. Oh glória! Então os emudeci com o pó diante do vento. Deitei-os fora como lama nas ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não me conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Está falando da gente. Está falando do triunfo dele. E da gente que não conhecia ele, iríamos ouvir ele e iríamos obedecer ele. Oh glória, Jesus triunfou aqui. Oh glória, mas agora eu preciso que você olhe comigo agora nesse prisma aqui. Olha nesse viés aqui. Ele foi morto. A morte dele foi levado ao túmulo. Eu quero que você leia comigo Mateus 27. Quero que você leia Mateus 27 comigo. Oh glória. Mateus capítulo de número 27. Aliás, como primeiro vamos ler Mateus de número... Vamos ler Mateus 27 primeiro, vamos lá. Vamos seguir essa ordem. Mateus 27, 52. Mateus 27, 52. Temos 8 minutos. Mateus 27, 52. Que diz assim, olha o que diz. E abriram-se os sepulcros
E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. São estes aqui. Olha para mim aqui. São estes aqui. Tá? Esses aqui, eles estão aqui na eternidade. Tá? Eu quero que você abra Hebreus 12. Quero que você abra Hebreus capítulo 12, do 22 ao 24. Hebreus 12, 24. E a gente conclui a nossa aula agora. Hebreus 12, 24. Acharam? Hebreus 12, 24 diz assim, do 22 a 24. O contexto aqui, imediato aqui, do Hebreus 12, é que Moisés ele sobe no Monte Sinai e ele acaba chegando em Sião. E quando ele chega em Sião, ele vê o tabernáculo, a Assembleia de Deus Eterna. E ele vê os espíritos dos santos aperfeiçoados. São esses que ressuscitaram aqui, quando Jesus entrou no túmulo, eles ressuscitaram. Hebreus 12, 22 diz assim, ó. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Um adendo aqui, ele entra no túmulo dessas pessoas que estão ressurretas, tá? Como diz Mateus capítulo 27, 52. Tá? Uma observação aqui, eu preciso que você leia comigo aqui, Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, do verso 1 ao verso 6. Olha para mim aqui. No capítulo, aliás, em Salmos 22, que nós lemos no outro quadro, é Jesus na cruz, cantando, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tá? No capítulo 23, Salmo não tem capítulo, 22, ele na cruz, o Salmo de número 23 é ele ressurreto, falando sobre pasto verdejante. Quando ele se apresenta para Maria Madalena, dizendo, Maria, não me toque. Porque lá atrás, vocês tocaram onde não devia. Por causa da mulher, o homem desobedeceu. Agora ele vai se apresentar para Maria, para poder reconstruir o jardim perdido. Olha a moral que Jesus deu para as mulheres, gente. Por causa de Eva, Adão desobedeceu. Agora a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto não foi nenhum homem, foi uma mulher. Aí, Mateus 28, do versículo 1 ao 6, diz assim, ó. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, um anjo é um artigo indefinido, um anjo descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, ou seja, desmaiaram. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já... Você lembra que ela, na visão sinótica, em Mateus, em Marcos, ela vai confundir ele com o jardineiro?
Ela vai confundir ele com o jardineiro, por quê? Porque ele está restaurando o jardim perdido. Aí vamos lá, eu tenho que correr aqui, vamos lá. Então observe isso aqui. Aqui ele está ressurreto. Então o que ele vai fazer? Deixa eu fazer isso aqui, o que ele vai fazer? Primeiro, ele está aqui, ressurreto, da ressurreição, ele tem que passar aqui e passar por aqui, ó. Porque ele venceu a espada. Só que existem uns querubins lá na eternidade que não são oniscientes. Eles estão guardando a entrada para quem venceu a espada puder abrir esse caminho aqui. Porque esse caminho está fechado. Agora nós temos que ler Salmo 24. Nós temos que ler primeiro Isaías 63. Vamos lá, Isaías 63. E a gente conclui a nossa aula aqui agora. Isaías 63. Isaías de número 63. Capítulo 63. Acharam? Isaías 63. Vamos ler do 1 até o 3. Como eu falei com vocês, esse texto aqui está em projeção profética. Deus salva, a epígrafe diz, Deus salva e vinga o seu povo. Aí surge a pergunta, quem é este que vem de Edom? Tá? A expressão Edom, Edamar, Adamar, está muito simbolizado para a terra. Tá? Quem vem de Edom, terra vermelha, de Bósra, com vestes manchadas de tinta, ou salpicadas de sangue? Este que é o glorioso, em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Está falando de quem, gente? Está falando de quem, gente? De Jesus. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes, como daqueles que pisam uvas no lagar. Ou seja, estão com vestes salpicadas de vermelha, que é sangue. Aí o 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, porque ninguém foi capaz de vencer a espada. Oh glória! E dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na ira, eu os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Abra, por favor, Salmos 24, para a gente poder fechar isso aqui, dando nosso maior glória. Salmos de número 24. Oh glória! Eu ressaltei que Salmo 22 é ele na cruz, Salmo 23 é ele no jardim, Salmo 24 agora, ele vai passar por aqui e vai abrir essa porta que está fechada para dar direito a mim e a você entrar por esse caminho. Olha o que diz, Salmo de número 24, vamos ler a partir do verso 7, que diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Olha para mim aqui, você lembra dessa cena aqui? Os discípulos vão estar olhando para ele e vão ver ele subindo nas nuvens. Está lá em Atos, vão ver ele subindo na nuvem, só que eles vão ver só até a nuvem, da nuvem para cima eles não vão ver. Só que a Bíblia diz, não dá tempo, que duas pessoas viram a chegada de Cristo. Uma foi Daniel, está lá em capítulo 7, em casa você lê, e a outra foi João, está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Os dois viram Jesus chegando nas nuvens. Por quê? Porque agora aqui os anjos vão acompanhar, jubilando, cantando, alegre, para ele poder passar por esse caminho aqui. Então, quem está na porta aqui vai gritar assim, ó. Quem está com ele vai dizer assim, ó, levantai a porta, ó entradas eternas, e entrará Jesus, o Rei da Glória. Quem está na porta vai perguntar o quê? Quem é este Rei da Glória? Gente, ele está há 33 anos sem ir para a eternidade. Quem está aqui não sabe que ele passou pela cruz e venceu. Mas vai perguntar, quem é este, o Rei da Glória? Aí ele vai dizer assim, ó, um dos anjos vai dizer assim, ó, o Senhor,
forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eles perguntam novamente: quem é este, o Rei da Glória? Surge a resposta: o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Ele venceu a espada, Ele abriu o caminho para nos dar o direito ao trono do Pai. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Você que pode aplaudir o nome dele. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Esse caminho foi aberto. Esse caminho foi aberto. Esses que estão aqui, eles estão aqui. Quando a trombeta tocar, eles vão ter que vir para poder pegar a imortalização e automaticamente chegarmos no será. Tá? Porque a eternidade se responde no era, no é e no será. Tá? Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Aleluia. O alarido vai soar. Pastor, o que é alarido? É um som que ninguém conhece. O mundo vai ouvir o alarido e não vai conhecer esse som. Só os salvos. Amém. Glória. Só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Vai vir o soar da última trombeta. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele abriu o caminho para nos dar o direito de termos acesso ao Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tá? Concluo aqui. Ele sobe ao Pai, tá, gente? Rapidinho para concluir aqui. A gente fecha aqui agora. Primeiro, é isso aqui, ó. Ele sobe ao Pai, primeiro. Depois, ele vai vir aqui, ó. Eu não quero estragar isso aqui, não. Depois, ele vai vir aqui, ó. Isso está lá em Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Para você ler. Quer ler agora? Quer ler agora? Depois você lê. Vamos ler. 2 Pedro, vamos lá. Rapidinho, para a gente concluir agora. Oh, Jesus, que aula foi essa, gente? Oh, glória. Abre 2 Pedro 2. Deixa eu pegar aqui todos os 3 versículos aqui, para a gente poder concluir aqui. Isso. Segunda Pedro, capítulo 2. Deixa eu achar o texto aqui. 2 Pedro 2. Deixa eu achar 2 Pedro aqui. 2. 2 Pedro 2, 4. Eu preciso até colocar aqui, tá? Preciso até colocar aqui. Vou botar bem aqui assim, ó. 2 Pedro 2, 4. Tá? A gente conclui agora, tá? A gente passamos um pouquinho, mas a gente conclui agora. Olha o que diz. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou em cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Tá? Agora também 2 Pedro, capítulo... É 2 deixa eu ver. 1 Pedro agora, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Agora 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E a gente conclui agora. 1 Pedro 3,18 diz assim, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Você precisa trazer essa consciência, da mesma forma que o Espírito Santo trouxe Jesus da morte, ele vai nos trazer para a morte, para a vida, se nós não ouvirmos a trombeta tocar antes. 19, tá? 18 e 19, olha o que diz 19.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Gente, ele não pregou para eles se converterem. Ele pregou dizendo, vocês se rebelaram contra mim. Então, eu sou aquele que vai sentar e que sentou naquele trono. Porque, irmão, assim como Cristo era um mistério escondido em Deus, a igreja também é um mistério escondido em Cristo. Quando Lúcifer se rebelou, ele via que tinha um trono. Mas ele não sabia que aquele trono era do Filho. Então ele vai saber agora, porque ele desceu às partes baixas, ao espírito de prisão, e disse, vocês se rebelaram contra mim. Tá? E depois que ele desceu aqui, tá? Que esse aqui, eu tenho que colocar uma setinha aqui, ó, segundo a descida dele. Esse aqui é o segundo. Depois daqui, ele vai vir para cá, ó. Deixa eu passar daqui para não estragar. Ele vai vir para cá, que esse aqui é o terceiro, tá? Esse aqui é a terceira incursão dele, que ele vai pegar, vai se cumprir Efésios 4, do 8 a 10, e vai levar o seio de Abraão para aqui, ó, para estar debaixo do altar, para esse lugar aqui. Tá? Para futuramente, quando a trombeta tocar, todos nós estivermos aqui. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Que o nome do Senhor seja louvado. Gente, guardem isso aqui. Guardem isso aqui. Por quê? Porque existe pregador pregando que Jesus pregou para quem estava aqui, ó, no Hades. Isso não é verdade. Quem está aqui já está condenado. A Bíblia diz em João, quem não crer já está condenado. Então ele pegou essa parte aqui que ficava embaixo, tá? Pegou a chave da morte e do inferno, pegou daqui e levou para debaixo do trono onde fica o paraíso num dado momento. E não tem ninguém dormindo, então todo mundo consciente. Tá? Essa teoria do aniquilacionismo, do tenopsirita, está tudo refutado aqui. Tá? Estão em plena consciência, aguardando a trombeta tocar, para nós juntos nos encontrarmos e participarmos da boda do Cordeiro. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Tá? Eu me despeço de você com a paz, tá bom? Só um adendo aqui. A nossa aula agora só vai retomar no dia 9 de janeiro. Tá? Todas as instituições, todos os núcleos vão parar de férias. A nossa última aula também agora é amanhã. E todos vão parar de férias, vão retomar só no dia 9. Aí vamos ter uma aula no dia 9 e a outra no dia 23. Então a mudança do pagamento vai mudar do dia 19 para o dia 23. Tá bom? Ok? Tendo dito isso, gente, receba o meu abraço, a minha paz, tá? Que Deus possa te alcançar com essa palavra maravilhosa, com essa palavra gloriosa, que você possa sentir tudo aquilo que nós sentimos aqui, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.